Bom dia, Fechando menino. a semana, fechando a semana. Como é que estamos? Estamos ótimos, como é que tu estás? Estamos ótimos Estás também. péssimo e vamos ter que pedir o conselho aos nossos. pois é. Achavas que eu não tinha de fazer isto. O Tiago, ontem, e está com a mesma t-shirt de ontem, Sim. a almoçar, espirrou. Conta-me lá o que é que levas na tua Espirrei azeite através de um tomate, uma rodela de tomate, que funcionou sobre o meu corpo como uma roda funciona sobre o asfalto. Rodou, começou do queixo até. Sim. uau. Sim, do queixo. Fez foi um trilho, Um trilho e motocross. acabou nas calças. Calças novas, acabadas de estrear, e uma t-shirt branca. Tudo vindo da Coreia? Tudo vindo da Coreia. Made in Korea. Oh meu Deus. E a pergunta é muito simples: como tirar azeite de uma t-shirt branca e de umas calças castanhas claras? Com sangue ou vinho branco, acho. Sangue infalível. Com o teu próprio sangue. Sim, de mártir. Exatamente. Dá-nos a track. Trax. Vamos agora para outro Ah. universo onde as pessoas não se sujam com notas de azeite. Pois. Tiago Ribeiro. Porque neste dia estávamos em 1910 e morria em Bournemouth, Bournemouth. aos 32 anos, no suicídio. Mas olha, a gente leva vidas tão cheias. Falamos do pioneiro dos automóveis e também dos aviões, Charles Rolls. Ai meu Deus. Charles Que Rolls. sonho. É verdade. Isto até soa diferente. Isto até fica logo tudo com ar. O Charles Stuart Rolls. Não tem Rolls. Rolls. Isso Rolls Rock a and quanto? roll. Rolls. Se atirasse uma pedra aos cornos do Charles Rolls, era o Rock and Rolls. Credo. Respeito. Respeito para este senhor. Nasceu em 1877. Nasceu melhor do que morreu, porque nasceu em Londres, numa família de aristocratas, tanto do lado do pai como do lado da mãe. Fez ele Uau. muito bem. Muito bem mesmo. Sim, era uma família. Ele nasce em Londres, por acaso. Eu digo sempre quem tiver interesse. A família era. Ou tinha o seu palácio em Wales e é uma belíssima casa. Já não pertence à família Rolls, agora é um museu. É aquela clássica, terceira, quarta Claro. gerações. É o Isto Não Chega à Net. Isso. Sabe, claro. O nosso pequeno aristocrata vai estudar engenharia e porcarias do género, porque ele fazia parte daquele tipo de pessoas que nós já trazemos aqui tantas, fascinadas pelo progresso, não é? Ele nasce no final do século XIX. Nós todos fascinados com os progressos, as inovações e essas coisas todas. E nós fascinados com eles. Portanto, somos fascinados com o processo, com o quê? Com o progresso por interposta pessoa. Nós próprios não somos fascinados com Sim. o progresso, mas somos fascinados por pessoas fascinadas com o progresso. Exatamente. Não te sentes isso? Sim, entendido. Aliás, eu só entendo o conceito de progresso através dos olhos de pessoas que são apaixonadas por progresso. Caso contrário, o progresso era uma palavra Eu vã. percebo que Sim. É como a maior parte das ciências exatas. Sim. Nós percebemos a astrofísica através dos olhos de quem percebe a astrofísica. Brincas e nós estamos muito longe da realidade. Agora, quando há o fascínio pelo progresso, se junta o dinheiro dos pais, é uma alegria. É o Aí melhor. acontece logo o progresso. Claro, por acaso é verdade, nós temos muitos destes. Bem, no século XIX talvez já começasse a ser um bocadinho diferente, mas muitas destas invenções eram feitas, pagas por pessoas que tinham de facto dinheiro. E assim, 1896, tem ele 18 anos e viaja para Paris para comprar o seu primeiro automóvel. Na verdade, um dos primeiros carros que estava a aparecer. No caso, um Peugeot, que na altura era, no fundo, uma carruagem sem cavalos. Sim. Mesmo fisicamente olhavas, era uma carruagem sem cavalos. Claro, a primeira tinha sido inventada pelo Benz, na Alemanha. Contámos a história Exatamente. incrível Da história mulher. da Berta Benz, que fez a primeira viagem de sempre de automóvel, roubou, entre aspas, o carro da garagem, porque o marido não tinha coragem. Ouçam esse episódio, que acho que é a linda história da Berta Benz. Entretanto, o nosso Rolls compra um Peugeot, estamos em 1896, e lá anda ele. Foi uma sensação. Foi dos primeiros carros no Reino Unido, o primeiro no país de Gales, onde ele vivia, e logo ele vai fazer o quê? Vai ajudar a popularizar os carros. Ele é um dos fundadores do Automóvel Clube inglês, portanto, a dizer assim, pessoal, bora Isso é para os fixe, carros, isso é pessoal. fixe. E agora, não é debaixo das rodas. Sim. Vou-me embora, em marcha a ré, pode ser que ninguém repare naquelas duas Pessoal, crianças. o futuro é cada um com o seu carro. Bora Exato. contaminar o planeta todo. E alguns na Arábia Saudita, alguém levantou as Sim, orelhas oi? a dizer: precisam dar uma coisa para pôr no dentro do carro, areia ou assim, que ainda não tinha sido descoberto lá o petróleo, não é? Agora, ele era de facto mais dotado para o marketing do que propriamente a engenharia. E ainda com a guita do velho, ele vai abrir um dos primeiros. Tu
Vai, isso é ofensivo. Mas tens de ter dito A tudo guita- com um tom. Sim, sim. Vamos. Isto é chula dentro da rádio pública. Lord Rolls. Ele vai abrir um dos primeiros stands de automóveis ingleses, talvez o primeiro mesmo, e vendia carros de luxo. Na altura também a maior parte dos carros eram de luxo, não é? Na altura vinham eles de França, estes Peugeots faziam as suas limusines, e também uma marca chamada Minerva, já não existe, mas tem assim aquele símbolo, é a própria Minerva, há assim uns bem de coleção, lindos, que era uma marca belga. Até que se vai dar um encontro que vai mudar a história dos carros para sempre. Foi num almoço, num hotel de Londres, que lhe vai ser apresentado um certo inventor chamado Henry Royce. Corria o ano de 1904. Este Royce era pioneiro na construção de motores para carros e depois mais tarde também para aviões. E claro, eles encontram-se. O nosso Rolls vai dizer assim: você é incrível. O Henry Royce era de facto o grande inventor nesta história, e o Rolls, bem, também sim com as suas inovações, mas sobretudo com o gênio comercial e com o dinheiro que tinha, a alavancagem que permite o dinheiro dos progenitores. E pelos vistos o entusiasmo da matéria, não é? Que depois é uma coisa fulgurante E com uma ideia muito claro, particular, claro. talvez pela sua própria meio onde tinha nascido e do que é que as pessoas queriam. Outros assim, vocês querem cavalos mais rápidos, como diria o Henry Ford. E vai nascer assim a Rolls Royce, quiçá uma das mais, eu acho que talvez a mais emblemática podes dizer, marca afiançar, do mundo, dizer. claro, Sim. de carros e em geral, das Sim, marcas mais de carros, eu acho que é a mesma marca mais emblemática. O primeiro Rolls Royce foi apresentado em 1904, foi um sucesso logo desde o início, pelo silêncio do motor, ainda hoje uma característica com a cabine é completamente insonorizada, não ouves rigorosamente nada, podes matar 20 pessoas que perguntas só assim: apetecia-me tomar algo. Uma mosca? Uma pessoa. Exatamente. Mas, sobretudo, claro, pelo luxo com que eles eram feitos por dentro. Em breve vão se tornar nos carros preferidos, tanto na Europa como depois também na América, de quem os podia comprar, desde sempre milionários, claro. Agora, claro que eram carros, porquê? Porque satisfaziam o desejo de requinte, como muito bem disse a senhora do Teio amarelo. São carros que continuam a ser feitos todos à pata, todos à pata, todos à pata. A única parte automática é a primeira de mão de tinta. São feitos em muitas partes, não é? Que depois são todas montadas à mão e todos os pormenores são... Que incrível. Sim. Só aquela primeira de mão de tinta, assim, com o spray, é que é um robô. Existem apenas 4 robôs na fábrica da Rolls-Royce. E depois até as riscas são pintadas por uma única pessoa que pinta uma risca com um pincel pequenino, toda à mão. Se te enganares, brevemente, implica refazer toda a pintura desde o início. E por isso, tem uma curiosidade incrível: 65% dos carros fabricados pela Rolls-Royce desde 1904 estão ainda em circulação. Isto é extraordinário para qualquer fabricante. Claro. Que 65% dos carros que fazes há mais de 100 anos estejam ainda em circulação. Agora, não há melhor cartão de recomendações da coisa. E os outros provavelmente estamparam-se contra umas árvores. Agora, e tem uma história tão mítica quanto o seu nome, não é? Com modelos que já todos ouvimos o nome, o Silver Ghost, o Phantom, talvez um dos mais conhecidos. Até ao final da Segunda Guerra, a Rolls-Royce só fabricava os motores e depois o que eles faziam, não fabricavam dentro da sua fábrica a carroçaria. O que eles faziam era, tinham uma parceria e aconselhavam as pessoas, isto é no início da indústria automóvel, não é? A que a carroçaria fosse encomendada à mesma firma, Barker & Co., que desenhava até 1946 os seus interiores completamente bespoke, ou seja, feita à medida. Sim. Quer com um banco no teto, uma bola de espelhos e um varão para a minha mãe descer, que é como ela está habituada a viajar, disse o Tiago Ribeiro. Gravíssimo. Estavas aí tão sério. Agora, como eu disse, eram carros que podiam e continuam a poder ser feitos completamente à medida do dono. Pode-se escolher todos os detalhes, como por exemplo as 44 mil cores possíveis de escolher, os cinzeiros que se despejam sozinhos, é um extra esta, os cinzeiros que se despejam sozinhos para lá dentro de uma pecaria, ou até os complicados desenhos dos entalhes das partes em madeira. Ou por exemplo a cor dos estofos, são sempre em pele de boi, porque as vacas podem ter pequenas estrias e isso ia ficar feia na pele, e também são bois que vivam em regiões onde não haja muitos mosquitos, para não terem pequenas picadas, porque já se sabe como é que estas pessoas depois ficam doentes com ficam logo picadas.
Picadas com pequenos assuntos. Exatamente. Olha como é que está os estofos desta porcaria. E com tudo isto, o tempo mínimo de construção são 6 meses. E existe uma longa lista de espera. Quase que se pode dizer que a Rolls-Royce vende os carros deles a quem eles bem entendem que devem vender. Talvez a coisa mais emblemática de um Rolls-Royce, a estatueta que traz na frente, chama-se Spirit of Ecstasy. Não tem a ver necessariamente com a droga e tem uma história bastante curiosa. Um dos Rolls-Royce que foi comprado pelo barão John Edward Scott Montague. E ele mandou fazer, isto ainda muito no início, não é? No início do século XX. E ele manda fazer uma estatueta para decorar o seu Rolls-Royce, já vai ficar pobrezinho só com uma grelha. E vai fazê-la à imagem de uma senhora, de seu nome Eleanor Thornton, que era a sua secretária, e descobriu-se mais tarde. Pois, Claro, a sua era estatueta. também sua amante. Sim, Originalmente, esta estatueta tinha um dedo à frente da boca, como quem diz um segredo, que era precisamente simbolizava o segredo deles serem amantes, e depois tinha os tais véus ao vento. Depois acaba por ser adotada oficialmente pela Rolls-Royce e é feita em materiais à escolha. Pode ser de ouro, pode ser de aço inoxidável, e lá tem a estatueta toda. É uma estatueta. Eu adoro as camadas, estou a adorar as camadas Imensas disto, é coisas. infinito. É difícil quase escolher a quantidade de mitos à volta desta história. A estatueta, hoje em dia, tens um botão lá dentro do carro que faz com que ela seja recolhida a gosto e tem um mecanismo de segurança. Ela desaparece automaticamente em caso de desastre, recolhe-se automaticamente porque está sujeita a vazar uma pessoa e depois Claro, vazares claro. uma vista Pois, com um braço. recolhe, é o que diz a máquina. Exatamente. Há pessoa. Vocês têm airbags. Os Rolls-Royce recolhem a estatueta para não se partir. E não é só a estatueta que é especial. As rodas, hão de reparar, se não repararam já, todas as rodas têm um símbolo, os dois R's da Rolls-Royce, que estão sempre na mesma posição, porque eles não rodam o centro das rodas Rolls-Royce como o resto da jante, para que os RR Sempre com leitura. sempre lá dentro, Oh, todos lá dentro. E tem tanta atenção ao detalhe que depois não se pode. Agora, claro, tens uma coisa tão chiquésima, tão boa, e vais lá pôr um chofer que seja um burguês. Não, a Rolls-Royce trata disso tudo. Eles dão cursos de condução e de etiqueta, chamada a experiência das luvas brancas, que ensinam exatamente como o que deves pôr, tirar os óculos de sol quando cumprimentas alguém, abrir a porta desta maneira, deixar que não empurrar a senhora. Se não empurrar a senhora. Ensinam também a almoçar, a não sujares todo para o fato da tarde, a ficar imaculado. Não ficares a ler a bola que estava a chassi. E a ter muito cuidado com a cabeça do cárter. Isto parece não é uma Cabeça coisa da junta do cárter do óleo. Cárter, exatamente, que é toda em ouro. E há Rolls-Royce míticos e muitos famosos. A lista é enorme, claro. O Phantom 5 amarelo psicadélico do John Lennon. Também penso que viram, é tudo cheio Sim. de flores. Muito maluco este John Lennon. Ou o Phantom 4, que foi oferecido à Princesa Isabel, depois de Isabel II, nos anos 50. Existem apenas 18 deste modelo da Phantom. Quase todos pertencem ou a reis ou a chefes de Estado. A presidência portuguesa teve, e está no museu, teve desde os anos 50, hoje está no Museu do Caramulo, até penso eu, um Phantom 3 que transportou 2 papas e o presidente Eisenhower. Depois foi reformado, penso talvez depois do 25 de Abril, quem sabe, e foi mandado estar no museu, pode ser visto, é um Phantom bem bonito. Temos também uma história curiosa, a história do rico Marajá de Aluar, um indiano, claro. Lembro-me, é uma das Sabes a histórias que eu fixei desde o início de Vamos Todos Morrer. Ainda era ouvinte de Vamos Todos Morrer. Sai, conta lá. É incrível. Ele vai a Londres, estamos em mais ou menos 1920, e entra num stand da Rolls-Royce para comprar um. Só que o vendedor, claro, até com uma dose grande de racismo, não é? Claro, Achou que era preconceito indiano máximo. qualquer, sim. E não lhe ligou nenhuma, ignorou. O homem chamou, o Marajá chamou 2 ou 3 vezes. O homem vem, faz favor. Quero o quê? E o Marajá ficou tão irritado com isso que comprou 10 Rolls-Royce que usava no seu principado na Índia para fazer a recolha do lixo. Estes 10 Incrível, não é? Essa história é eram os incrível. caminhões do Sim. lixo. Até depois a fábrica o conta todo, por amor de Deus, pare lá. Vai lá com isso, que isto é uma vergonha. Eu acho isto incrível. Agora, mais de 10. O Marajá tinha 10. Quem tem muito mais de 10 é o Sultão do Brunei. Na verdade, segundo o livro do Guinness, tem a maior coleção do mundo de Rolls-Royce. São 500 Rolls-Royce. Isto vem para juntar aos cerca de 7 mil outros carros que ele tem, avaliados em cerca de 5 mil milhões de dólares. E sem seguros por ano, Só em deve seguro. ser uma brincadeira. Em gasóleo. Em gasóleo. Ainda por cima, se calhar, põe daquele Evoluto, ou que eles Claro, agora claro. sabem. Sabes? É o único que dá 98. desconto no cartão do continente. O modelo mais caro da Rolls-Royce é o Boattail. Foram feitos apenas 2 ou 3, não se sabe bem, porque está tantas é quase um segredo, não é? Aliás, até quem compra fica mais ou menos no segredo dos deuses.
deuses. Custa cerca de 28 milhões de dólares. Eles também não divulgam o preço. Não está assim no Não há uma site. tabela, Veja claro, no claro. site. Sim. E parece que um deles foi comprado pelo Jay-Z para dar de presente à Beyoncé. Falou-se dessa história há pouco tempo. Olha, é preciso saúde e, pelos vistos, dinheiro. Quem não tiver tanto dinheiro pode comprar o modelo mais ordinário, que já se consegue levar para casa a partir dos 300 mil dólares. Sim, não é uma coisa assim tão extraordinária. Em segunda mão, procurei mesmo. Na segunda mão, se comprares no Qatar, etc., não sei como é que depois custa a importação, Legalização consegues disso. arranjar um por metade disso, 150 mil dólares, já compras um Rolls Royce dos mais ordinários, claro. Claro, Rolls Royce de claro. criada, como eu costumo dizer. Já com 1 milhão de quilómetros. Portanto, já com as rodas já assim. Já nem a estatueta recolhe, Nada. nem nada. Ou então podem, claro, continuar a guiar os vossos Ford Fiestas e os vossos Renault Clio. Seja como for, o mais emblemático dos carros ingleses já nem sequer é inglês. A Rolls-Royce foi vendida à BMW em 2002, que pagou mais pelo direito de uso da imagem da estatueta do que pela própria marca. Não é incrível? Ai, queres a estatueta? Espera aí que eu já O valor fica Sim. diferente. Ou então podem continuar a usar aquela vossa coisinha azul e branca. Sim, que vocês usam. Diz lá o dono da Rolls-Royce. Quanto ao nosso Rolls, que é dele que estamos a falar, Charles Rolls, para além dos carros, ele era um entusiasta de muitas outras coisas. Jogo, álcool, mulheres, homens, à sexta-feira. Estou a brincar. Ele era um grande entusiasta da bicicleta e amava, sobretudo, aviões. Ele foi um dos primeiros, fez um dos primeiros voos de sempre na história, guiado. Imagina quem é que ia guiar o avião? Um dos irmãos Wright. Isto é que é um luxo absoluto, não é? Isto é que é awesome. E depois, mesmo no fim, ele continua a ser um pioneiro e a bater recordes. O Charles Rolls foi o primeiro britânico a morrer num desastre de avião e apenas a 11ª pessoa no mundo. Faz hoje 114 anos.